Deveras alegres por saudar com a paz do Senhor Jesus. Já aqui comigo Felipe Queiroz. Aqui também comigo está o nosso irmão Gabriel. Também aqui o nosso irmão Isaac. E ao meu lado aqui minha esposa, minha companheira Ana Lúcia. Em mais um momento com Deus. Por sinal, hoje tivemos às 15 horas a Ana Lúcia na transmissão da palavra. Tivemos também a participação das 19 horas da Luciana Queiroz, juntamente com a Lília, em uma noite especial de adoração a Deus e de oração. E também tivemos hoje ali na Guilherme de Paula Xavier. É bom ressaltar aos irmãos que os cultos, estão sendo realizados precisamente por ordem e decreto, das 19 horas e 30 minutos. Olha lá quem está aqui. Magna, se ninguém cai, nos perdoa, porque houve uma mudança aqui em decreto das 18h30 às 19h15. Por quê? Porque há um toque de recolher aqui às 20 horas. Então a gente não pode exceder esse horário. Os irmãos aí, Caio, a Magna, Raili, Isaías, nos perdoe, Maísa Silva, nos perdoe por ter aí feito os irmãos vir sem poder participar. Mas, com certeza, Deus os honrará pelo vosso esforço, pela vossa fé. Que Deus abençoe poderosamente. Alessandra, Elton, também a nossa irmã Vilma, nosso irmão José, que nos acompanha nessa transmissão dessa live, juntamente com Elton. Deus abençoe Sandra Vidal, grande capital paulista, Avenida Dulce Nacarate, número 2, ali em frente, ali, portanto, ao conjunto habitacional turístico do Jaraguá, onde temos ali a companhia e a prestatividade da nossa irmã Sandra Vidal. Marilda Lankoski, mais uma vez conosco, na sua participação. Bem-vinda conosco, por estar nos acompanhando, Hoje aqui nos auxiliando, temos aqui o Gabriel, temos o Isaac, e lá de Moarama, está aqui o Felipe de Moarama, ele que faz a parte técnica das transmissões e também das gravações, e também de anunciar no canal do YouTube, irmãos. Todas as mensagens, todas as orações estão ali escritas, acompanhados ali pelo técnico, pelo nosso companheiro, irmão Felipe Vital. Está aí também lá de Assis, a minha irmã Célia Estela Arruda. Que Deus abençoe. Deus abençoe, Áurea. Áurea, eu falo o nome da Ironia, eu falo o nome da Beth Gonçalves, eu falo o nome do João, do Bruno, mas eu não consigo falar o nome, do seu esposo, Áurea, porque é um nome estranho, mano. Você sabe, mano? Eu sei que é Wilson. É um nome assim meio difícil para falar. E se possível, for, nos escreva aí para nós gravarmos aqui, para que possamos estar orando. Embora já oramos aqui pela Ironia também, Aí está também Marilda Lankoski, glória a Deus. Amém, que Deus abençoe pela vossa participação. Irmãos, eu sei que hoje eu vou pregar pouco para Deus falar muito. E dessa feita, eu trago aí a existência de um capítulo interessante e bastante representante de um passado no futuro. Daiane Oliveira, Deus abençoe Daiane. Helenice também conosco, mais uma vez nos acompanhando. Eu ouvi aqui João Ilvo. Ah, perfeito, obrigado, Áurea. Ilvo, perfeito, irmão Ilvo. Agora ficou mais fácil. Eu tinha certeza que na minha pronúncia eu estava errado, mas agora já gravei aqui, irmão Ilvo. Perfeito, mano? Tá aqui anotado, então. Deixa eu ver quem me acompanha aqui. Deixa eu ver aqui. A Célia Arruda, lá de Assis. Marilda conosco. Mara Magre, Claudinei, o povo aí da cidade de Ivaiporã, Temos aí uma grande participação dos irmãos conosco nas transmissões, tanto às 15 horas como às 19 horas. Meu Deus, Ana Lúcia, eu estava na igreja naquele momento das 19 horas, quando a Lília movida pelo Espírito Santo, a Luciana tomada pelo Espírito. Irmãos, por favor, em nome de Jesus. Felipe, já está no YouTube já, Felipe? Não. Hoje não está, Amanhã?
Tá, amanhã já vai estar a gravação da live das 19 horas, irmãos, no canal do YouTube com o pastor Luciano Queiroz. É imperdível a bênção. É algo comovente, é algo impactante, é algo glorioso. Não ouvi. Hoje já vai estar? Tá, então o Felipe aqui, ele que faz a parte das transmissões, das retransmissões e também ali para colocar no canal do YouTube. Então ele disse que hoje já vai estar, a partir das meia-noite, já está no canal do YouTube com o pastor Sinaldo. O que eu peço para os irmãos compartilhar, porque são louvores, irmãos, sem palavras. E eu não estou falando porque eu estou falando. Eu estou falando porque você precisa ouvir. Você precisa dar um espaço para esse espaço de louvor invadir o coração. O louvor é como bálsamo, irmãos. O louvor é como alívio. E Deus tem usado de uma forma gloriosa, poderosa mesmo, essa parte dos louvores. Sabe quando você vai na igreja, às vezes cabisbaixo, cansado, oprimido, e alguém toma ali os microfones e já toma ali a parte das instrumentalidades e ali começa o louvor. De repente há uma alegria tão grande, um gozo tão grande que você acaba chorando, né? E nesse choro vai as lágrimas, e com as lágrimas vai Deus renovando as forças. Então, em nome do Senhor Jesus, acesse, participe da live das 19 horas e vocês poderão presenciar o que eu estou vos falando, para que vocês possam ter acesso sempre, costumeiramente, à participação do louvor às 19 horas. E às 23 horas eu estou com os irmãos, sempre trazendo uma mensagem, pregando, orando, mas instruindo os irmãos acerca da ciência da palavra de Deus. Sabemos que há muitos mestres, muitos doutorados, muitos bacharéis em teologia, sabedoria tremenda, e aqui a gente vai, conforme a graça e a misericórdia de Deus, no Espírito Santo, trazendo um passado em um presente e assim sucessivamente. Amém? Deus abençoe a todos os ouvintes. E desta feita hoje eu trago uma palavra no capítulo 3 do livro de Jonas. Jonas capítulo 3. Hoje a irmã Lúcia trouxe uma mensagem. Você lembra o capítulo, mano? Efésios capítulo 5. Meu Deus do céu. Oh, irmãos, que coisa, como é gostoso degustar a palavra de Deus, ouvir a palavra, comer a palavra de Deus. Quando em Lucas, no capítulo 4, o Senhor fala até então um enigma, dizendo assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso tem uma visão horizontal sem cálculo espiritual. Porque o resumo desse versículo, eu creio que é no capítulo 4 do livro de Lucas, creio no versículo 2, se falhar no versículo 3. Quando o mestre falou dessa forma, e falou com quem sabia que o homem não viveria só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Até então ficaram se pensando, analisando, tentando deduzir a expressão do Senhor Jesus no confronto com o diabo, acerca da indagação e da pronúncia do Senhor Jesus. Vamos aqui, num raciocínio singular, chegar aqui a um consenso ou a um bom senso. Vamos lá. Nem só de pão. Ou seja, o homem come pão.
O pão que a Bíblia diz é exatamente o que você está pensando. É a alimentação. O arroz, o feijão, o bife, a carne, o ovo frito, a salada. O alimento. Por quê? Porque alimentando ou se alimentando, você faz parte do zelo e do cuidado do templo do Espírito Santo, que somos nós. Nós, templo do Espírito Santo. Tanto que existe uma repreensão divina dizendo: quem destrói o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Veja que não há nada sem consequência e não há nada sem causa. Pode observar que quando a pessoa começa a aniquilar-se, ele se destrói, se corrói e se torna abominável perante a presença de Deus. Porque uma vez que eu não zelo para estar no templo, sendo templo do Espírito Santo, aí eu passo a destruir, a aniquilar-se, e por que não dizer, desintegrar-se numa total destruição do templo do Espírito Santo. Até um certo tempo me questionaram sobre um culto que nós estávamos ali, e uma pessoa disse: pastor Sinaldo, uma pessoa que se suicida ou que comete o próprio ato de morrer, se matando, essa pessoa alcança os céus? Um dos mandamentos, ou mandamento de Deus, é: não matarás. Não se mate. Porque sendo nós, a imagem e a semelhança de Deus, Deus nunca jamais se autodestruiria. E há uns certos conceitos que contradiz a palavra de Deus em dizer que o suicida vai entrar no reino dos céus. De forma nenhuma. Porque se o mandamento diz para não se matar, não matarás, ou seja, uma vez que eu me mato, eu mato o templo do Espírito Santo. E eu não faço a vontade de Deus, eu faço a vontade do diabo. E qual é a vontade do diabo? É o que o Senhor Jesus Cristo repreendeu no capítulo 10 do livro de João, quando diz: o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. A pessoa que se mata, com certeza não tem direcionado a sua alma aos paraísos ou aos céus. É repugnante, é frustrante, é revoltante para Deus uma pessoa aniquilar-se, ou seja, se suicidar-se. E se nós entendemos, eu vou contrariar aqui o entendimento para ficar claro, para nós entrarmos na mensagem. Se o suicida vai para os céus, quem ficaria nesse mundo? Se o suicídio leva o homem para o céu, que importância tem a mensagem do Senhor Jesus? Quem vê um homem bem claro e bem simples, está escrito em Mateus 26, quando Judas, ele se suicida, ele se mata. E no suicídio de Judas, ele se sentencia a morrer, a matar a si mesmo. E quando o homem se mata, ele infringe o mandamento de Deus, que é: não matarás.
É bom explicar certas coisas, porque tem pessoas que ensinam o que Deus não ensina. Fala o que Deus não fala. Faz o que Deus não manda fazer. Fica sem respaldo de Deus. O homem de Deus fala das coisas de Deus. A mulher de Deus, das coisas de Deus. Fora a palavra de Deus, não há credibilidade porque não há respaldo. Então, quando você lê Lucas capítulo 4, nem só de pão viverá o homem, isso é fato. Ou seja, nem só de pão, quer dizer, tem que haver pão, arroz, feijão, macarrão, tem que se alimentar para o sustento do corpo, que segundo a Bíblia Sagrada é o templo do Espírito Santo. Agora, quando diz nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, é a interpretação em poucas palavras que eu vou tentar resumir para que os irmãos possam ter noção da importância da dita escritura de Lucas capítulo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tá, vamos lá. Para você entender, toda palavra que saiu da boca de Deus foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. E eu e você, nós só viveremos se nós viver na palavra, pela palavra. Então, essa palavra é a palavra como bússola ao homem perdido ter um encontro com o caminho, com a verdade e com a vida. Não existe um homem que se salvará pelas suas próprias obras. Então, não é, muita atenção, o Deus que deve sujeitar-se ao homem, mas o homem que deve se sujeitar a Deus e a palavra do seu Deus. Andarão dois juntos se não estiverem como um corpo? Para Deus andar comigo, eu tenho que andar condizente ou paralelamente falando, de a par com a palavra de Deus. Não dá para dizer que estou com Deus fora do parâmetro da palavra de Deus. E eu só tenho a vida eterna se eu andar da melhor forma possível dentro da palavra de Deus. Aí sim, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando o homem come o arroz e feijão, ele sustenta o tempo por um tempo. Morreu. Agora vem o alimento que ele comeu. A palavra de Deus. E João capítulo 54. Perdão, falei o capítulo errado. João capítulo 6, versículo 54. João capítulo 6, versículo 54. Ali o Senhor Jesus Cristo ensina. O que ele ensina? Que quando eu e você nos alimentamos da palavra, nós nos alimentamos do verbo. Em Mateus capítulo 1, é claro, na clareza da palavra, que o verbo se tornou-se carne e habitou entre nós. Então, quando você come a palavra, você faz parte do corpo e do sangue de Jesus. E quando você participa do corpo e do sangue de Jesus, você tem a aliança de viver nele e ele em você. Compreendes? Quem come meu corpo e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Veja aqui, irmãos, bem claro, duas expressões. Mesmo entendimento. Quem come a minha carne e bebe meu sangue
têm a vida eterna. Ou seja, esses que vivos estão, participantes do corpo e do sangue de Jesus, esses, na vinda do Senhor Jesus, subirão depois do arrebatamento. Porque primeiro vai subir os que estão em Cristo, que tem o corpo e o sangue de Jesus no alimento espiritual, a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Meu corpo verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida. Primeira ressurreição, os que fazem parte do corpo e do sangue. A igreja faz parte do corpo de Jesus. E quando este, no raiar nas nuvens, primeiros que estiverem mortos, ressuscitarão primeiro. E os que fazem parte dessa aliança, vivos, serão transformados em um corpo glorioso. Isso é muito lindo. Isso é muito promissor. Porque mesmo que eu viva, nós seremos arrebatados. Se depois de morto, embora você não durma, embora você não morra, você dorme no Senhor, porque Paulo escreve aos Tessalonicenses que o que está em Cristo, esse não morre, esse dorme. E no dia do Senhor, assim como Jesus Cristo, o Senhor Jesus ressuscitou, também todos aqueles que dormem em Cristo, esses também ressuscitarão como ele ressuscitou. Compreende, gente? Meu Deus, como é lindo a gente entrar às vezes e falar acerca da ciência, da beleza da palavra de Deus. E você pode observar, amados irmãos, que Deus não deixa ninguém confundido. Deus não deixa ninguém enganado, ninguém iludido. Deus não deixa ninguém em cima do muro. Ninguém. De uma forma tal que quando ele escreve no ensinamento de Paulo aos irmãos de Gálatas, ele é categórico em dizer: vocês não errem, porque Deus não deixa se escarnecer. Tudo que nós semearmos é o que nós vamos colher, cada um de nós. Amém? Então a palavra de Deus hoje nos fala de uma forma tremenda. Quer ver? Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3. Eu vou ler aqui, vocês vão entender o que eu vou pregar, porque esse Jonas aqui ainda está no tempo atual. Amém? Jonas aqui ainda está no tempo presente, porque tem muitos Jonas na terra. Muitos Jonas na terra. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Capítulo 3 diz assim, versículo 1: E veio a palavra do Senhor segunda vez. Quantas vezes? Segunda vez. Dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Se você ler o capítulo 1, o versículo 2 do mesmo livro, você vai concluir em poucas palavras o que eu vou pregar. Porque diz assim, escute, ó, levanta-te, é o mesmo capítulo, perdão, é o mesmo livro, é o mesmo profeta, só que no capítulo 1, versículo 2, o que eu li foi o capítulo 3, mas eu voltei aqui a página para que você possa abrir o amplo entendimento de algo impressionante. Capítulo 1, versículo 2: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. A primeira vez. A segunda vez não foi diferente. Deus é imutável. Deus não muda. Mas aqui o profeta, o Jonas, quis mudar. Quis se mudar. O Jonas quis contrariar a quem nunca
jamais será contrariado. Jonas quis fazer o que ele nunca ia conseguir fazer: mudar o plano, o projeto de Deus. Eu vou pregar, eu não aguento. Escute, Deus não vai mudar porque você quer, não. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não vai mudar o seu sonho, Deus não vai mudar o seu projeto, Deus não vai mudar a sua ação, Deus não vai mudar a escritura por amor a ninguém, não. E eu quero pregar com a autoridade do Espírito Santo. E eu vou rasgar um verbo aqui hoje. Ou você vai, ou você vai. E eu não estou pregando para vós, estou pregando para mim, que o meu conceito é: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por quê, pastor? Ai do homem que dizer não ao Criador. Ai do homem que rejeita a missão divina. E para o Senhor Deus não existe preocupação para com o homem em se preocupar. Porque se Deus manda, se responsabiliza por quem mandou. Quando Deus ordena, Ele sabe o que você vai passar, o que vai te acontecer, aonde você está, aonde você estará, e tudo quanto você passar, não passará sozinho, porque Deus é responsável e tem responsabilidade para com cada pessoa a quem Ele obedece. E muitos sofrem porque querem, como Jonas, mudar, dar um jeitinho brasileiro, mudar o projeto, mudar a direção, disfarçar. Sabe quando Deus fala: ô crente, seja verdadeiro, e o crente quer disfarçar? Teve um rei chamado Acabe, que ele entra numa guerra juntamente com Josafá. Só que ele vai disfarçado no meio da guerra. E quando ele vai disfarçado no meio das guerras, o inimigo achou ele disfarçado e matou ele. Todo crente que disfarça não subsiste, não permanece na presença de Deus. Aí a importância da verdade, do verdadeiro irmão, da verdadeira irmã, até debaixo d'água, até em meio ao fogo. Pastor, não estou entendendo. É só ler a Bíblia, capítulo 3, livro de Daniel. Os homens eram fiéis até em meio à fornalha. Estou falando de Ananias, de Azarias e de Misael. Eu estou falando de homem chamado Belsazar, Daniel, que na fidelidade para com Deus, crendo que Deus era fiel com ele, foi lançado em meio à cova dos leões. O importante para nós, irmãos, não é a luta que nós estamos. Até falamos, né, mano? Importante para nós não é a luta, não é Covid, não é câncer, não é AIDS. Importante é a presença dele na nossa presença. Quando Deus é presente, as coisas grandes se revelam nas piores circunstâncias.
Um homem em meio a tacho de óleo quente, em meio ao óleo quente, lançado na ilha de Pátimo, para a míngua morrer. João, ele escreve coisas inefáveis, coisas tão reveladoras, das quais a presença de Deus em um homem que pela ciência romana estaria morto, Deus se revelou de uma forma gloriosa, porque Deus é Deus que fala e faz cumprir a sua palavra. Não fuja, não disfarce, não seja ocultador da ordem de Deus na minha e na tua vida. Há um preço a ser pago às vezes, que se assim você vai entender, porque eu vou pregar pouco, não vai valer a pena. Entre as vezes, desculpa a expressão que eu vou usar, mas vamos lá, vai. Às vezes a pessoa vai ser sacrificado pelo preço da desobediência, mas mesmo assim Deus não tem prazer no sacrifício, mas sim na obediência. Veja que Deus aqui, ele não muda as palavras, ele não muda o profeta, ele não muda a cidade, ele não muda a sentença. Deus disse a Jonas: Jonas, você vai lá em Nínive, estou usando uma expressão popular, e vai pregar aquela palavra, e você vai dizer para aquele povo que a malícia daquele povo, que a maldade daquele povo, que a ruindade daquele povo chegou até a presença de Deus. É como se pegasse duas cidades grandes e falasse: olha, gente, olha, Deus está irado sobre essa cidade. O que está acontecendo aqui está cheirando mal diante dos olhos de Deus, da narina de Deus, da visão de Deus. A missão do Jonas era fazer justiça. Vou pregar essa palavra. Fazer justiça ao povo ninivita. Pastor, não estou entendendo. Ninguém morre, ninguém desce à sepultura. E eu não estou pregando porque eu estou pregando, porque Deus é justo para ninguém descer à sepultura antes do livre-arbítrio. Deus não deixa nenhum inocente descer à sepultura. Ninguém vai morrer sem antes conhecer o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, a verdadeira pregação. Ninguém. Por quê, pastor? Porque Deus, no seu juízo, ele faz justiça. E até então Nínive não tinha ouvido a verdade nua e crua, na dureza da verdade, porque a verdade, irmãos, ela fere, mas ela cura. A verdade quebra, mas torna a fazer de novo. O que Deus queria fazer com Nínive era dar a Nínive a oportunidade para a sentença própria de si mesmo diante de Deus. Porque uma vez que Deus manda o profeta leva a mensagem e o povo não acata a mensagem, não pode dizer que Deus não avisou. Não pode dizer a pessoa que Deus não deu a oportunidade. A pessoa, ninguém vai dizer assim: eu não ouvi falar de ti. Ah, Senhor, eu fui enganado, eu fui iludido, o meu pastor não me ensinou, o ministro não ensinou. Não. Ninguém nessa terra parte sem saber e conhecer a verdade. É uma justiça de Deus, porque diante do juízo ninguém terá essa brecha.
esse habeas corpus. Ah, eu não conhecia a verdade porque eu estava em tal lugar. E em tal lugar ninguém falava a verdade. Lá não tem habeas corpus, não. Porque o advogado hoje será o juiz amanhã. E o advogado está entre nós, vendo a cada dia, a cada momento, as minhas, as tuas, as nossas ações. De uma tal maneira que está escrito, Hebreus capítulo 4, diante dos olhos de Deus, tudo está nu, patente aos olhos daquele a com quem havemos de tratar. Hebreus capítulo 4. Então Deus não tem ninguém por inocente. E o que Deus queria fazer na mensagem dita a Jonas é dar a oportunidade de conhecer que o tempo daquela cidade já tinha se encerrado. Ou seja, depois da mensagem de Jonas, viria o fim. Pastor, não estou entendendo. É fácil. Se você ler quando Abraão soube que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, você vai ver um questionamento de Abraão com Deus. E enquanto o anjo de Deus não desceu e não olhou a cidade e não viu 10 justos para destruir a cidade, ele não destruiu. Quando tirou Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas, quando tirou Deus do lugar abominável, aí desceu o fogo dos céus e destruiu a cidade. Sabe por que Deus não destruiu o mundo ainda? Porque ainda tem homem de Deus, mulher de Deus, ainda tem luz na terra, ainda tem sal nesse mundo. Enquanto houver pregador da verdade, tenha certeza, Deus está falando. Enquanto tiver mulher de Deus de verdade, é porque Deus ainda está falando. Quando o profeta aqui, ele recebe a mensagem, ele quer mudar o imudado. Não conseguiu. Ele tentou fugir, também não conseguiu. Porque quando Deus manda, amados, escuta essa palavra, é melhor obedecer do que sacrificar. Vou rasgar um velho. Ou você vai por bem, ou você vai por mal. A escolha, por incrível que pareça, fica no livre-arbítrio. E Jonas dá aquele trabalho todo que vocês conhecem. Dá um trabalho para a baleia ficar 72 horas sem comer, sem beber. Dá uma perda financeira grande para o navio mercantil de Tarsis. Porque Tarsis era um porto e era como se fosse um posto de fronteiras, onde o barco levava o arroz, o feijão, a soja, o milho, para que assim pudesse chegar no porto e passar para os mercados. Quando Jonas entra naquele barco, a Bíblia diz que os marinheiros, a tripulação, jogava no rio, jogava no mar, melhor dizendo, toda aquela parte financeira, pelas quais estavam levando como carga. E aquela carga era preciosa. Mas entre a vida dos marinheiros, da tripulação, eles jogaram no mar, porque senão o navio ia se quebrar. Mas nada daquilo fez com que as toneladas de alimento pudessem acalmar o mar. Aí é que o capitão, quem sabe olhando a lista dos teus passageiros, não viu quem? Não viu? Jonas. E aonde estava Jonas? No porão, dormindo um profundo sono. Jonas era a causa, Jonas era o problema e Jonas era a solução. Eu vou correr por causa de encerrar a mensagem, para nós concluir a mensagem. Quando você entende que às vezes o problema tem a causa e na causa tem a consequência.
é como a mentira. É a causa de uma consequência catastrófica. E muitas pessoas não entendem que por uma palavra que eu falo, eu posso transtornar pensamento. Numa visão de alguém por mim, em quaisquer que seja lugar, posso escandalizar. Posso tirar a credibilidade da mensagem que prego. Porque eu tenho que pregar a palavra e viver a palavra, para não se tornar um hipócrita. E para me pregar a palavra, eu tenho que conhecer as Escrituras. Quando eu conheço as Escrituras, eu sou liberto. E quando eu sou liberto, aí eu transmito a libertação em Cristo Jesus. Quando a Bíblia diz aqui que o trabalho que Jonas deu, mas não deu a Deus a desistência. Outra palavra, Deus não desiste de vós. Amém? Jonas é vomitado pela baleia. Jonas compra a passagem, perdeu dinheiro. Jonas perdeu dinheiro. Quem desobedece a Deus perde. Jonas perdeu dinheiro. Não estou entendendo, pastor. Jonas perdeu dinheiro, perdeu o sono, perdeu a paz e por pouco não perde a vida. Olha a consequência da obediência. Ele perdeu dinheiro por quê? Porque ele ia comprar passagem para Tarsis. E o dinheiro era para comprar passagem para Nínive. Quem não obedece perde. Aqui Jonas não só perdeu, como se perdeu. Jonas estava tão perdido que ele só foi achar no inferno, no ventre da baleia, nas profundezas do mar. Então Jonas perdeu e se perdeu. Porque perder é uma coisa, se perder é outra. Jonas perdeu e se perdeu. Porque dentro da baleia não tinha noção aonde ele estaria, nas profundezas do mar, da qual ele chama de inferno. Mas mesmo perdido Jonas, Deus sabia aonde o perdido estava. Oh, amados, não vai dar tempo. Mas escute, Lucas capítulo 19, versículo 10. Deus sabe onde está o perdido. E Deus sabe aonde estão os que se perderam. E para você e eu dar uma glória a Deus, Ele vai buscar e vai salvar. Todos, sem exceção. Deus vai buscar na mensagem revelativa de Cristo, o Senhor Jesus, o enviado de Deus. Ele vai buscar e salvar todos os que estão perdidos. Lucas capítulo 19, versículo 10. Aqui você vai entender que a mensagem de Jonas durou 3 dias, mas a obediência de Jonas deu trabalho para dobrar. Ao invés de 3, foi 6. Ao invés de fazer 3, ele teve que fazer 6. É igual a Canaã. 40 dias gerou 40 anos, entre aspas, de punição de Deus. Jonas era 3 dias. Você vai ler. O diâmetro, o tamanho, a extensão de Nínive era de 96 quilômetros. De Israel a Nínive dava 1.300 quilômetros. A desobediência desse bendito. 3 dias no ventre, e em 3 dias ele pregou a mensagem. Se ele pregou em 3 dias, ele pregou em um dia 32 quilômetros.
É como daqui aproximadamente Engenheiro Beltrão. Em 3 dias ele consuma a mensagem. Em 3 dias ele faz de uma forma, grotesca, sentenciando Nínive, condenando Nínive, sem misericórdia. O profetazinho, o profeta terrível, porque ele pregou assim, olha, 40 dias, Deus vai destruir essa cidade. Eu vou ler aqui. Capítulo 3, versículo 4. Começou a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída. Epa! Que mensagem é essa? Isso aqui não é mensagem, isso aqui é uma sentença. E o que Deus mandou o Jonas fazer é pregar, para que o povo se arrependesse. Mas Jonas era tão bendito que vai lá e sentencia o povo. Ainda diz o dia da destruição total, 40 dias. Mas irmãos, o homem vê a aparência, o interior Deus conhece. O povo escuta o profeta. Escute. A dura palavra sobre Nínive chega ao ouvido do rei. E quando chega ao ouvido do rei, no versículo 5, e os homens de Nínive creram em Deus. Eita glória! Creram em Deus. Mas crer não é tudo. Vou ler o capítulo 3, versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, porque essa palavra chegou ao rei de Nínive. Levantou-se do trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação e divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelha provém coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem lhe bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, clamando fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas nossas mãos. Vai falar o quê, irmão? Arrependimento não está na língua, está na ação. Se converter não está na palavra, está na reação da conversão. Essa conversão aqui, não que mudou o projeto de Deus, não que fez contrariar a palavra de Deus, mas Deus ia fulminar, numa expressão direta, mas se o povo permanecesse. Ou seja, se assim sucede nessa conversão, perdoa a expressão, perdão o Pai e o Filho e o Espírito Santo, na condenação desse povo, seria injusto Deus fulminar um povo que se arrependeu em jejum, em oração, e até os animais das terras de Nínive fizeram jejum. E Deus viu isso. E Deus ouviu eles. Aí você lê
Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a terra. Basta. Vamos orar ao Senhor. Pastor, não estou entendendo. Deus quer de nós mais do que palavras, mais do que pregações, ações, atitudes, para que haja a agradar o Senhor de corpo, alma e espírito. Eu sei que a palavra foi bem direta, sem curva, porque às vezes a gente se sente tão bom como somos tão mal. Jonas queria a destruição dos outros, mas na balança deu mais trabalho do que 120 mil habitantes. Deu mais trabalho do que os animais das terras de Nínive. Deu mais trabalho do que as crianças, do que as mulheres. Que Deus te abençoe. Oremos ao Senhor. Quem subsistirá no dia da vossa ira, Senhor? Ninguém, Senhor Deus, se sobressairá na inocência, no culpado ser, Senhor. E é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, pela tua palavra, Pai, rogamos do céu pela minha irmã Marilda, Alessandra, o Elton, Vitor, a Vilma José, Senhor. Pai, em tuas mãos a Élica, ao lar, a casa, a família. A Maria Duarte, a Marta, Senhor, o Meito, o seu esposo, o Erlon, Senhor. Pai, os seus filhos, o seu lar, a sua casa, a família. Ao Cleito, a Priscila, Senhor. As tuas promessas. Céu, terra há de passar. Todavia as tuas promessas não passarão. Abençoa Josione, o Luiz Silva, a Adriana, Senhor. A Daiane, a Rosilene, Senhor. A minha irmã Rosana, a Célia Esther Arruda. O Marcos Soares, Senhor, a Helenice Pereira. A Anne Gabriele, Senhor, aquele Silva. Pai, no mencionar esse nome, desses nomes, pelos quais estou orando, Senhor, eu quero pedir com toda a ousadia, mas com toda a humildade, curando os que se encontram enfermos, sarando a dor dos que se encontram doloridos nesse momento, Senhor, acalmando a noite pela qual deitarão, como o sol nasce, Senhor, nasce a esperança de um novo amanhecer, de um novo dia, Pai. Assim seja para minha irmã Cleonice Costa, a Lucinéia, a senhora Mara Mago, Claudinei, Elisângela, a Sandra Mara, Senhor. Pai, abençoado a Áurea, o Ilvo, Senhor, a Beth, Senhor João, Senhor o Bruno, meu Deus, a Ironi, a Kelly, Senhor, a Carla, meu Deus, a Silvana, Senhor, a Terezinha, a Letícia, a Samara, Pai, nas suas mãos, a Isabel, o Luiz Henrique, a Marcela Moreno, Pai, pois é fiel no pouco, com certeza sobre muito. Diz a palavra que o Senhor colocará. Olha, Senhor Deus, o Eduardo, olha, Senhor Deus, o Davi, o Renan Isadoro, o Paulo Sérgio, nas suas mãos a Isabel Cavalheiro, a Sandra, o Edmilson, no despertar da revelação, Senhor, da salvação da sua família. Olhai o Lauro, Senhor, o Pedro Domingues, a Vera Pérez,
o nosso irmão João, Senhor, Aldete, o Wellington, Senhor, a Naí Teodoro, a Samara Maico, a Conceição Ribas, o Cláudio Honor, a Rosneide, a Sara, a família, Senhor Deus, da Irene Ávila, do pastor Epítio, da minha irmã Viviane, Senhor, do Efraim, do Flávio, da Rosemary, Senhor, da Magna Semiguém também, ali do Caio, da Raeli, da Maísa Silva, do Leonardo, do Gabriel, Senhor, do Isaías, Senhor, nas suas mãos. Pai, me abençoar a Anaí Teodora, a Marlene Boafa, a Jennifer, Senhor, a Rosemary, nas suas mãos, Helenice, o João José, Senhor, a Joyce Alves, a Samara, Senhor. Pai, está nas suas mãos a Samanta. Pai, tu bem sabes, com grande obra tem o Senhor, com grande coração tem as pessoas, para contigo e a sua obra, Pai. E eu sei, Senhor, que eles vão aonde o Senhor assim os determinou e os determinará, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa Lucimara, Geralda, aquela Silva, Luciana, Senhor, o João José, a Helenice Pereira, também a Jennifer, Senhor, a Marlene, a minha esposa Ana, Senhor, também Felipe, a Lorene, a pequena Maísa, Pai, a Lília, a Luciana, Senhor, o Claudinei, o Marcelo, o Tiago, a Vânia, Senhor, a minha casa, a minha família, guardando, protegendo a cada um. Toma em tuas mãos a Geralda, abençoando, Pai, nosso irmão Dirceu, abençoando, meu Deus, o nosso irmão Francisco, o Francisco Macedo. Pai, vem abençoar a Domingas, o Clemente. Oh, glória! Obrigado, Senhor Deus, pela vida, a restauração, da enfermidade, a cura, Senhor. Ao João Carlos, a Alessandra, ao Ayrton, Senhor, Dirceu, a Marli, a minha irmã Cleonice, a Domingas. Pai, também, Senhor, em tuas mãos, Senhor, o nosso irmão José Brandão, Senhor. Pai, vem abençoar também ali o nosso irmão Odilon, Senhor, o Ricardo. Pai, vem abençoar o William Klein, lá no Rio Grande do Sul. Pai, tomando em tuas mãos, Senhor, ali nosso irmão Manuel, a equipe de trabalho, Senhor, o Daniel, boa sorte, o Edilson, a Keise, boa sorte, Senhor, também a nossa irmã Cristiane, Pai, a Lohane. Pai, vem abençoando, vem aguardando a nossa irmã Maria, ali, Senhor Deus, a Senhorinha, o Clebson, a Maria Isabel, a minha irmã Rosana, Senhor. Pai, está nas suas mãos a Helenice, a Leonice, o Dé e honra, Senhor. Pai, vem abençoando, vem aguardando, vem protegendo o Marquinhos lá em São Paulo, abençoando a Lourdes, o Rogério, o Paulo, a Valéria, a Suzete, a Sônia, a Sandra, a Suelia, o Sidney, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa minha família, a família da minha esposa, a família dos meus irmãos, os seus filhos, os seus entes queridos. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoai os templos, meu Deus, naquilo que necessita, para que assim possamos mantê-los abertos. A Guilherme de Paula Xavier, ali a Vila Europeia, Senhor. Também lá em São Geraldo, a minha irmã Carmelita, Senhor, a Irene, a Eliane, Senhor, também o nosso irmão Rubens, a Cleusa, também, Senhor, o Cícero, meu Deus, a Ana, Senhor, o Gabriel, Pai, o Davi, a Irene, o Johnny, o Silva, Senhor, colocando as suas mãos, Pai, vem abençoar também, Senhor, os pregadores da tua palavra, ali o Vinícius, Senhor Deus, abençoando também, Senhor, o nosso irmão Francisco Macedo, guardando, protegendo de uma forma gloriosa. Meu Pai, prospera o teu servo, a tua serva, ajuda cada casa, cada família, sustentando o pão nosso de cada dia, livrando de todos os males que tem assolado a terra. Meu Pai, sobre a tua palavra, estenda as suas mãos e abençoa na salvação, na direção dos céus, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus assim vos abençoe. Não tente fugir, porque você não vai se esconder.
Venha para a presença de Deus. Venha para Deus. Os braços do Senhor e a casa do Pai já tem preparado muitos lugares. E Samanta, Luana, André, Leandro, Raíssa, a porta ainda está aberta. Edmilson, Jesus ainda está chamando. Ainda há lugar na casa do Pai. João capítulo 14. Ele é o único que conduzirá ao repouso, ao lugar de descanso, de Paulo capítulo 4 aos Hebreus, versículo 9. Deus vos abençoe, Deus os guarde, nosso irmão Dirceu, a nossa irmã Adriana, Sandra Vidal, Deus abençoe a nossa irmã Geralda, Deus abençoe também todo o povo que nos tem acompanhado, nos ajude, porque hoje é dia 12 e até o dia 15 desse mês nós teremos o primeiro compromisso financeiro, que é um salão aqui na Vila Ouro-Pêssego, e ele tem vencimento no dia 15 do mês de março, e a colaboração pode ser feita pelo Pix, pelo qual tem o número do meu telefone, o 44999590004. Toda ajuda, independente da quantidade, mas na qualidade espontânea de coração, será bem aceita. Amém? Deus os abençoe, Deus os guarde. Põe meu telefone na tela, irmã, para quaisquer dúvida, esclarecimento, orientação, oração. Aí está o meu telefone direto. Você liga e assim contacta comigo acerca da sua necessidade. E eu vou estar orando e jejuando todos os dias, 3 vezes ao dia, na oração, às 15, 19 e às 23 horas, incansavelmente, em seu favor, porque é para nós uma missão divina, é para nós um obedecer de Deus, orar por vós, como vós orais por nós. Amém? Deus abençoe, ligue para nós, nos ajude, porque embora a pandemia e as restrições, sábado e domingo, irmã, não poderemos nem abrir o templo, completamente fechado. Os irmãos sabem que antes da pandemia, os cultos frequentados pelo povo eram no sábado e no domingo, onde estava a maior participação. Mas agora, por decreto aqui na região, nem sábado, nem domingo poderá abrir a igreja. Mas o aluguel vence dia 15, e aí está a nossa petição de oração para nos ajudar a passar esse momento, porque com certeza vem de Deus a recompensa, e a recompensa será infalível da parte de Deus. Nos ajudando? Pastor, eu não tenho nem um tostão para ajudar. Eu não posso ajudar, pastor. O meu coração ferve por não poder ajudar. Saiba, minha irmã, que esse coração é mais precioso do que 100 mil reais da parte de quem não quer ajudar. O teu anseio ajudar já chegou diante de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus escreveu em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Deus ama quem dá com alegria. Mas com certeza, você que não pode, vai orar e Deus fará conforme Gênesis capítulo 22, entrando com a providência, porque Deus é o Deus que proverá, é o Deus que provê. Tá bom, gente? Deus abençoe. Colocou meu telefone na tela, irmã? Já colocou? Deus abençoe, Ana. Deus abençoe a todos os irmãos. Amanhã, sábado, 15 horas, mais um momento com Deus. Ana Lúcia convosco. Amém? Paz do Senhor Jesus. Amém.